capítulo número 7 e o verso de número 17 até o 21. Quero que vocês leiam com bastante atenção. Livro de Deuteronômio, capítulo, é um dos primeiros livros da Bíblia, bem facinho de você achar, está lá no comecinho. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, é o quinto livro da Bíblia, bem fácil de você achar. Capítulo número 7 e o verso de número 17. Se quiserem, pode ficar sentado, não subir, não tem mais, não fica de pé, sentado, do jeito que você fica à vontade. Pode sentar então, todos sentadinhos. Vamos ler essa palavra com bastante atenção. Todos encontraram? Eu quero que você leia, amém? Diz assim a palavra do Senhor: se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei vencer ou lançar fora? Delas não tenha temor, não deixes de te lembrar do que o Senhor te fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que vieram aos teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e a mão forte e o braço estendido, que o Senhor, o teu Deus, te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor, o teu Deus, entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e escondam diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, e Deus grande e terrível é o nosso Senhor. Dá um aplauso para essa palavra, que só com essa palavra nós já poderíamos ir para nossas casas, no nome de Jesus. Tremendo, tremendo. É uma palavra tremenda que o Senhor dava para Moisés e que ele instruía ao seu povo. No sábado nós estivemos aqui até bem tarde, tinha muita gente, estávamos limpando aqui, né? Estamos tratando de tudo possível para conseguir, e vai ficar pronto até sexta-feira, depois da manhã vai estar tudo arrumadinho no nome de Jesus. Saindo daqui nós fomos num aniversário, eu e minha família lá no Paraguai, minha mãe foi junto inclusive, visitar uma família nossa que é metade brasileira e metade paraguaia. Um tio da minha mãe, muito jovem, mudou para lá e constituiu uma família no Paraguai, morreu e foi enterrado ali em Hernandares. A sua esposa, uma senhora já de bastante idade, deve ter, não sei, ela falou a idade, não me lembro, mas creio que mais de 70 anos, e Cambaja é o nome dela. E nós chegamos lá, encontramos a casa, batemos, e eu vi que quando nós estávamos no portão ela não me reconheceu. E eu falei assim, não me reconheceu. Eu falei, mas ela vai reconhecer minha mãe. Aí chegou a minha mãe, ela não reconheceu. Eu falei, mas ela vai conhecer meu tio. Chegou meu tio, também não reconheceu. Eu falei, alguma coisa errada tem. Aí eu perguntei pela filha dela, a Sérgia está aí? Ela falou, ela foi na peluqueria, mas já volta. Aí eu percebi que ela realmente não tinha nos conhecido. Aí nós começamos a conversar e ela realmente falou que ela não se lembrava mais de muita coisa. Na verdade, ela está cometida do mal de Alzheimer. Tem pessoas que não conseguem lembrar, né? Isso só para dar uma introdução. E o mal de Alzheimer, irmãos, é uma doença triste. Na verdade, as pessoas que têm Alzheimer, é difícil. Imagina você ser um filho e chegar perto do teu pai ou da tua mãe, a tua mãe não te reconhecer. Tenha o maior cuidado de que se vai na rua, por não lembrar das coisas do passado, elas acabam sendo perdidas. E se perder, tem muitos velhinhos que têm Alzheimer que acabam se perdendo, que não sabem realmente o endereço da sua casa. É realmente bastante triste. E uma grande porcentagem dos nossos velhinhos, eles são acometidos do mal de Alzheimer, uma doença que faz com que as pessoas elas deixem de se lembrar das coisas do passado. E se eu pudesse diagnosticar uma doença para a igreja de hoje, a igreja cristã de hoje, eu diagnosticaria com o mal de Alzheimer. Porque é impressionante como as pessoas, como os cristãos de hoje, eles são capazes de se esquecer das coisas que Deus fez no nosso passado, dos endereços da onde Ele nos tirou, de situações de vida a qual Ele nos tirou, da parentela a qual Ele nos deu, do endereço da nossa casa a qual Ele nos deu. E tem pessoas que realmente são acometidas de mal de Alzheimer espiritual. É uma coisa incrível. Muitas pessoas que você conheceu, que um dia testificavam
o que o nosso Deus tinha feito na vida delas no passado, da onde as tirou, e tinha aquilo como um testemunho. Já não testemunham mais, não testificam mais do que Deus fez, já não contam mais da doença que ela foi curada, já não contam mais do casamento que Deus preparou e que foi realmente abençoado, já não contam mais realmente de muitas e muitas situações, e as pessoas estão sendo acometidas de mal de Alzheimer, e a única coisa que elas pensam é no hoje, no hoje e no hoje e no hoje. E por que é que eu li essa palavra? Porque Moisés dizia isso para o seu povo. Seu povo tinha sido liberto do Egito, da escravidão, estava sendo levado por Moisés em direção à terra prometida, uma terra de muitas promessas, uma terra que já tinha sido constituída de seus pais. E o Senhor sabia que o mal de Alzheimer também ia chegar para aquele povo. Então ele pega e diz essa palavra que nós lemos. E se você ler o livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, ele é um memorial de lembranças. Constantemente você percebe e você vê que o Senhor constantemente está fazendo aquele povo se lembrar da onde é que eles saíram. Constantemente o Senhor está fazendo eles se lembrar do livramento de que Deus deu para a vida deles, dos egípcios, dos amorreus e dos erros que tem em todas as Bíblias. Constantemente o Senhor estava dizendo: lembra-se do que o Senhor Deus fez. E nesse momento, e assim uma pessoa que está com mal de Alzheimer, ela se sente perdida. Quando uma pessoa ela tem problemas de lembranças do seu passado, ela entra no momento de se perder, de não saber aonde que é a direção que ela tem que ir, de não saber o destino que ela tem que chegar, ou o endereço que ela tem que voltar para se encontrar. E o que Moisés dizia era para o seu povo, é que quando nós nos encontramos nesse tipo de situação, parece que nós estamos cercados totalmente de pessoas estranhas e de pessoas que são nossos inimigos. Uma pessoa que tem o mal de Alzheimer e ela está na rua, ela olha para todos e não reconhece ninguém. Ela olha para todos e todos podem ser uma ameaça para ela. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que as nossas lembranças do nosso passado, do que Deus fez, não no teu passado do mundo, das lembranças, o que Moisés dizia aqui nessa palavra, é para que eles se lembrem da mão que os livrou dos egípcios, dos livramentos que eles tinham tido, do mar vermelho que ele abriu. E eu quero te trazer nessa noite algumas citações bíblicas de inúmeras que Deus fala de lembranças do passado, do que Deus tinha feito, de situações, e que as lembranças vivas em nosso coração, elas são capazes de produzir nas nossas vidas. Você percebe que quando o povo estava com Moisés no Egito, Moisés tinha dois secretários muito importantes. Um era Josué e outro era Caleb. Esses dois foram os dois espias, os únicos espiões que foram verificar a terra prometida e que vieram e acreditaram que eles seriam capazes de entrar e tomar a terra prometida. A Bruna esteve falando de deserto aqui pela manhã. Aqui nesse começo desse culto, ela falou muito de deserto. E o deserto, se vocês conhecerem o que é o deserto em Israel, vocês iam entender o que é livramento de Deus. Uma das coisas que eu fiquei impressionada em Israel é o calor que aquele sol tem. Uma coisa impressionante. Você não encontra uma árvore, você não encontra uma fagulha de verde, tudo é pedra, não é nem tanto areia, viu? A gente pensa que deserto é areia, não é nem tanto areia, é pedra, pedra e pedra, e um calor que te racha. Então você vê que simplesmente o fato daquele, quando eu cheguei lá, eu olhei aquilo, eu falei para o Miguel, Miguel, como que é só Deus? É só Deus para poder manter esse povo 40 anos, de dia e de noite aqui nesse lugar. É impossível. É impossível sobreviver numa situação daquela. Então aquele povo, ele era constantemente, todos os dias, acometido de milagre. A sobrevivência deles era um milagre.
E mesmo nessas circunstâncias, Moisés dava esse alerta para o povo: não se esqueça da onde é que Deus te tirou. E eu quero te fazer essa mesma pergunta nessa noite. Você tem lembrado da onde é que Deus te tirou? Ou você tem realmente se acomodado na tua vida cristã? Você tem lembrado da época em que realmente você vivia uma vida difícil? E da onde é que Deus te tirou para te colocar nesse lugar? Para te dar uma família, para te dar filhos, para te dar trabalho, para te dar saúde, para te dar o milagre de todos os dias, assim como aquele povo no deserto. Você levantar, respirar, trabalhar, comer, dormir e no outro dia voltar a levantar. A minha vida e a sua vida, ela é um milagre. Nós só sobrevivemos pela misericórdia e pela mão de Deus nas nossas vidas. E não pode ser que a nossa igreja esteja acometida de um mal de Alzheimer ou de uma amnésia. Porque quando nós estamos sozinhos, irmãos, quando a nossa lembrança do que Deus fez começa a vir, desaparecer da nossa vida, tudo que está ao nosso redor começa a se tornar estranho e começa a se tornar nossos inimigos. Aqueles 2 jovens acreditaram. Moisés chega num monte bem alto, vista a terra prometida, está o Rio Jordão mais abaixo, um vale, e do outro lado está Jericó. Moisés morre, e antes de morrer, o Senhor promete aquela terra àqueles 2 homens, a Josué e Caleb e toda a descendência que estava com ela. Uma descendência incrédula que tinha ficado, uma descendência que tinha esquecido o favor que Deus tinha dado sobre a vida deles, toda morreu. Somente 2 homens e uma nova geração ficaram em pé para entrar, para cruzar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Josué, quando chega na beira do Rio Jordão, e quando eles vão passar, ele fala: para. Cada um dos chefes das 12 tribos, quando passar por esse Jordão, vai pegar uma pedra. Vão pegar essa pedra, e quando passarem, todo o povo em seco, quando cruzarem, vão colocar todas essas pedras e fazer um memorial, como se fosse uma lembrança de tudo o que Deus fez e que até aqui o Senhor nos trouxe em segurança. E disse que aqueles homens, quando eles cruzaram o Rio Jordão, eles colocaram essas pedras num vale que aí existe. E todas as vezes que se vai naquele lugar, as pessoas sabem que Deus tirou aquele povo que estava na escravidão do Egito e colocou, assim como Ele prometeu, dentro da terra prometida. E vocês podem ver que em muitos lugares aonde se vai, nas grandes cidades, existem memoriais. Os memoriais são lugares de lembrança, são lugares aonde você vai olhar e você vai dizer: esse lugar, ele foi levantado porque teve um significado muito importante. E eu quero te fazer uma outra pergunta nessa noite: você tem levantado memoriais para o Senhor na sua vida? Se eu te perguntar uma pergunta muito rápida: o que é que Deus fez por você na semana passada? Vem na lembrança do memorial? Se eu perguntar para você, na sua família Deus já curou alguma pessoa? Você tem um memorial levantado em que constantemente você tem testemunhado do que Deus fez? Isto são memoriais. São lembranças que eu e você temos que ter do que Deus um dia fez pelas nossas vidas, por mais que tenha passado alguns anos e que as coisas estão bem. Mesmo como tem pessoas que tiveram muitos memoriais, mas que hoje continuam no deserto, ou que continuam lutando para conseguir conquistar a terra prometida, continuam lutando e basado numa promessa que parece que nunca vem. Parece que aquela promessa ela nunca vai acontecer. Parece que as coisas passam um ano, passa outro ano,
e passa mais um ano e as coisas não acontecem. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, em inúmeras histórias, eu encontro que as grandes vitórias e os grandes memoriais de lembranças, eles foram construídos em grandes períodos de dificuldade na vida, passados em longos anos. 40 anos o povo teve para entrar na terra prometida. Você quer um exemplo disso? Você pega a história de Davi, do menino. Há quanto tempo aquele filisteu afrontava? Há quanto tempo que o gigante chamado Golias, aquele filisteu, afrontava aquele povo? Aquele menino que era um pacentador de ovelhas, um pastor, quando vai levar um pouco de comida para os seus irmãos e um recado do seu pai para os seus irmãos que estavam naquela frente de batalha, quando ele chega e vê aquele, vocês conhecem a história, só para nós colocarmos um pouquinho mais de reflexão na nossa memória. Quando ele chega, ele diz: quem é esse gordo aí? Isso aí não é um gigante, isso aí é um barrigudo, esse filisteu aí. O que é que o próprio rei diz para ele? Menino, você não pode com aquele ali. Aí o que é que ele diz? Ele diz assim: com aquele incircunciso, aquele é um Zé Ninguém. Estou trocando as palavras. Eu, toda a minha vida, estive pacentando ovelhas. Toda vez que eu olho para uma ovelha e chega um urso perto dela, eu vou, pulo na boca dele e mato aquele urso. Toda vez que aparece um leão para devorar as ovelhas do meu pai, eu pulo o leão e eu mato o leão. E olha o que ele declara, irmãos. Olha o que ele declara. 1 Samuel 17:37, eu vou ler para você, eu tenho anotadinho aqui. E disse mais Davi a Saul: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará das mãos desse filisteu incircunciso. O que é que avivou a fé de Davi? O que é que encorajou a Davi a enfrentar aquele gigante? Foi os ursos, os leões que ele enfrentou, e uma memória viva e grata do que Deus tinha feito na vida dele. O que encorajou a ele enfrentar o gigante foi que primeiro ele tinha derrotado os ursos, leões, passado tempo sozinho apacentando ovelhas, mas todos aqueles momentos ele valorizou e disse: é Deus que tem me sustentado. Alguém que sozinho, como um menino, se livra de um leão, se livra de um urso. A lembrança de Davi fez que avivasse nele uma fé, uma força tão grande dentro dele, para que quando ele olhasse aquele gigante, ele olhasse aquele gigante como se não fosse nada. Se você tem tido um gigante na tua frente que você diz assim: eu não consigo derrotar, eu quero te dar a receita de Davi nessa noite. Comece a lembrar dos leões, dos ursos, do tempo que você ficou sozinho apacentando ovelha, do tempo que você estava no anonimato, que ninguém te via derrotando leões, ninguém viu Davi derrotando o urso, mas aquele urso que ele derrotou quando não tinha ninguém vendo, foi o suficiente para ele derrotar um gigante em frente ao público e ser ovacionado como um novo rei de Israel. Os leões que você derruba no oculto, a força que Deus te dá sozinho, quando não tem ninguém no teu lado, é o mesmo Deus que vai te levantar para você enfrentar situações impossíveis de você vencer. O que faz você viver são as lembranças. O que deixa um homem e uma mulher de Deus vivo no Evangelho são as lembranças do que Deus é capaz de fazer na vida dele. A vida do cristão é uma fotografia de que todos os dias ele recebe um milagre de Deus para sobreviver. Meu Deus, aonde está a lembrança do povo cristão? Aonde está a memória
dos livramentos que Deus deu. Não se ouve pessoas subindo nos púlpitos para testemunhar livramentos. Não se ouve pessoas pedindo oportunidade para testificar o que Deus fez na vida delas. Nós só vemos pessoas pedindo oportunidade para louvar, para se aparecer, para pregar. O que Deus precisa de homens e mulheres que se levantem para declarar memoriais a eles, dizendo o que Deus fez na vida deles. Quando Josué manda levantar aqueles memoriais, as pessoas perguntam: para que são esses memoriais? Meu Deus, para que são esses memoriais? Eu vou ler para você. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué capítulo 4, verso número 24. Quando você se levanta e traz a memória do que Deus fez na tua vida e testifica, você mostra que a mão do Senhor é grande e poderosa e vidas são transformadas. E ele continua dizendo: isso servirá de memorial para os seus filhos e para as outras gerações. Você quer ter uma igreja viva? Comece a levantar testemunho do que Deus faz e do que Deus continua fazendo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã e para todo sempre. Eu vejo uma igreja com mal de Alzheimer, porque tem esquecido de testemunhar o que Deus fez. Desperta a igreja do Senhor. Conte as maravilhas, não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação, para todo que nele crê. Não se envergonhe de testemunhar para seus familiares. Não se envergonhe de testemunhar para as pessoas do seu colégio, na faculdade, no seu trabalho. Levante memoriais, porque é a mão do Senhor que tem te sustentado. As lembranças encorajam. As lembranças edificam a fé. As lembranças nos fazem destruir gigantes que estão na nossa frente. Pega um pouco a história de Neemias. Começa a levantar os muros de Jerusalém. Entra pela porta de Damasco e vê tudo destruído. Vá até a porta do montouro do outro lado da cidade e tudo está destruído. Então ele começa a reunir as famílias que estavam todas dispersas. Reúne uma família aqui e começa a dizer: vamos juntos edificar os muros. Eles começam a edificar os muros e tudo está indo muito bem. Está tudo indo muita alegria. Porém o inimigo, ele nunca vai estar contente quando os muros da sua casa começam a ser levantados e começam a ser edificados. Então o diabo, ele começa a usar alguns povos que também viviam em Jerusalém. E aqueles povos se reúnem e começam a espalhar algumas coisas, dizendo que eles iam se reunir e iam acabar com o povo judeu. Então Neemias, ele se entristece, reúne aquele povo. Interessante que diz que cada um trabalhava perto da sua família, cada um edificava um muro de frente para a sua casa. Isso mostra o quão importante é o homem
a mulher e a família estarem juntos, próximos, e não afastados nem mesmo no momento do trabalho. Não estou dizendo para que esposo e esposa, vou esclarecer, para que trabalhem juntos. Bom seria, porém não se pode. Eu estou querendo dizer que não se pode dar importância mais para o trabalho do que para a sua casa. Demonstrava a importância da família, de estar próximo ao lugar de trabalho do homem e da mulher. Se aqueles homens com uma mão tinham uma colher de pedreiro, viu, Ariel? Tinha pedreiro naquela época que edificava muro. Não construía só altar aqui não, edificava muro em casa, né, Ivanil? Muito pedreiro aqui nessa igreja, que são uma benção. E na outra eles tinham uma espada. E disse que eles começaram a sentir muito temor, e falaram para Neemias: Neemias, eles estão se reunindo e vão nos destruir. E Neemias, eu vou ler para vocês essa palavra, olha que tremenda. Neemias capítulo 4, verso 14, também por coincidência. Então Neemias diz assim: e eu olhei e levantei-me e disse aos nobres, os magistrados, porque todas as classes trabalhavam juntas. É outra lição tremenda do livro Neemias. Todas as classes sociais trabalhavam juntas, de lado a lado, não existia divisão social. Eu disse aos magistrados, aos nobres e ao restante do povo: escute bem, não temais, lembrai-vos do grande e terrível que é o nosso Senhor. E continua dizendo: e pelejai pelos vossos irmãos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Lembrai do grande e temível que é o vosso Deus. Aleluia, o teu Deus, Ele é grande, Ele é temível. Não tem o porquê você temer a enfrentar situações. Não tem você como pai de família, você como mãe de família, você temer situações que a sua casa está sendo acometida. Lembra do que Deus fez no teu passado. O mesmo Deus que te livrou no passado é o Deus que vai te livrar na tua casa. Diz essa palavra que vai livrar suas filhas, os seus filhos, as suas esposas e a sua casa. As lembranças de Deus do passado reforça, reestabelece e reestrutura famílias. Um homem e uma mulher de Deus que não lembra do que Deus fez, ele coloca em risco a sua casa. As lembranças vivas encorajam e protegem a nossa casa. No mundo espiritual, quando eu e você, dentro de casa, proferimos o nome do Senhor a nossos filhos, nós levantamos muralhas no mundo espiritual. As nossas lembranças vivas nos protegem a nossa casa. Ela não somente nos encoraja, como vimos com Davi, nos dá fé, mas as nossas lembranças vivas protegem as nossas famílias. Homem e mulher de Deus, não esqueça do que Deus tem feito na sua vida. O Senhor me fazia essa palavra ontem à noite, não fui na oração, Mari, não sei se a pastora falou, foi por isso. Eu sabia que hoje o dia ia ser muito corrido, eu queria preparar uma palavra. E o Senhor me deu essa palavra de lembrança, porque eu lembrei da minha tia. E quando eu comecei a procurar isso, eu fiquei espantado do poder que é das lembranças de Deus na nossa vida. O poder que Ele tem dentro de nós. Nos encoraja, nos sustenta, nos afasta do perigo do Satanás. Mas tem uma outra história, irmãos, e com isso eu quero concluir, que são 9h30. Tem uma outra que eu acho tremenda, que encontro na palavra do Senhor. Vocês lembram que eu contei de Josué e Caleb? Josué, quando possui a terra, ele começa a dividir a terra em partes, assim como Deus tinha falado para Moisés. Para cada uma das tribos ele deu um pedaço de terra. Porém havia um homem que era companheiro de Josué, que se você ler o livro de Deuteronômio, no capítulo de número 1, no verso número 35 e 36, diz assim:
nenhum dos homens desta maligna geração, ele falava daqueles que estavam no deserto, verá esta terra em que eu jurei a dar aos vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Então Calebe está lá. 45 anos se passaram para que ele entre na terra prometida. Mais 45 anos se passaram, mais 40 anos se passaram, para que comece a ser distribuída a terra. Então ele chega e vê Josué distribuindo a terra para Judá, para Efraim, para Manassés, e cada um recebendo a sua porção. E de repente algo vem à lembrança de Calebe, de uma promessa que Deus tinha feito há 80 anos atrás. Aquele homem tinha lutado do lado de Deus, do lado de Moisés, um fiel escudeiro de Josué. Luta, encoraja o povo. Passa 1 ano, 2 anos, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Quem sabe aquele homem chegava e dizia assim: meu Deus, a minha promessa não chega. Olha quantos anos eu tenho lutado e as coisas não têm acontecido na minha vida. Então quando ele vê que a terra está sendo dividida, meus irmãos, e Deus ele divide as promessas para cada um dos seus filhos. Ele chega e fala assim, em Josué 14:10: e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou a palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje eu tenho 85 anos, e ainda estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e como para entrar. Olha só o que ele traz agora. Sabe o que ele pega? Ele pega uma fotografia do dia em que Deus fez uma promessa para ele e guardou lá no fundo da memória. Ele pegou e colocou no HD central da mente dele a promessa que ele tinha recebido. Ele chegou e disse assim: agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que está ali aos anaquins, aos grandes e às fortes cidades. Porventura o Senhor é comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Num, a herança de Hebrom em suas mãos. Sabe o que ele pegou e ele fez? Ele tinha no seu coração, na lembrança, uma promessa que Deus tinha. A lembrança da promessa que Deus tinha feito o mantinha forte. A promessa que Deus tinha feito na sua lembrança mantinha ele forte, dizendo: um dia a minha promessa vai chegar, e eu tenho que estar vivo, eu tenho que estar forte para o dia que eu recebi a minha promessa. Não importa quantos anos passem, quando eu recebi a minha promessa, eu tenho que estar forte para desfrutar da minha promessa. O que é que manteve vivo a força dentro de Calebe? As lembranças da promessa que Deus tinha feito. As lembranças. As lembranças do que Deus faz na vida de um homem tem um poder incalculável. 85 anos de
dia espera para receber a sua promessa. E tem pessoas que 1 ano na igreja e as coisas não acontecem, desistem e voltam para o mundo. A esperança de Caleb não estava em ser chegado de Moisés. A esperança de Caleb não estava em ser chegado de Josué. A esperança de Caleb não estava na família que ele tinha. A esperança de Caleb não estava na família em que ele sustentava. A esperança de Caleb estava nas lembranças que ele tinha de uma promessa que Deus tinha feito. Acredite, anote as promessas que Deus fez para você. Você sabe as promessas que Deus te fez? Será que você é capaz de guardar 85 anos na memória uma promessa que Deus fez para você? Deus não te prometeu em te dar uma vida digna. Deus não te prometeu que aquele fulano vai se converter. Deus não te prometeu que o teu filho vai sair da droga. Deus não te prometeu que a tua esposa vai sair da depressão. Então aguenta firme, forte, para que no dia isso acontecer, você possa desfrutar. Não desista, não desista, não desista. Mantenha viva as lembranças, as lembranças, as lembranças, porque o Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia, aleluia. As lembranças te mantêm vivo. Não permita que o mal de Alzheimer ataque a sua vida espiritual, pelo amor de Deus. Continue sempre com as lembranças de Deus como um memorial na sua vida, todos os dias. Era isso que Moisés falava para aquele povo: lembre-se do Deus grande e terrível. Quando você ter medo e se deparar contra o inimigo, lembre do livramento que Deus te deu. Não temas, se esforce, seja valente, porque o Senhor Deus, Ele é contigo. As lembranças, sempre as lembranças, aqui, testificando, dizendo o que Deus fez, porque isso vai manter você vivo. Isso é o que vai te sustentar. Essa Bíblia eu quase não uso, está até assim caindo, mas se eu abro ela está cheia de rabiscos e de marcações. Nem entendo muitas delas, mas essa Bíblia, ela está na minha memória. Se eu abro o Evangelho de João no capítulo 10, ela tem algumas flechinhas. Foi a primeira palavra que eu preguei. Insignificante, mas para mim é um memorial. Essa Bíblia eu tinha no colo, quando uma mulher que nunca me viu apontou o dedo para mim e disse: fica de pé. E eu pensei que era alguém que estava atrás de mim. Fica de pé, porque esse livro você vai levar por muitos lugares, vai levar por algumas nações. Quando ela falava isso, eu achava que era loucura, mas eu posso dizer que sim, são nações. Já fui pregar no Paraguai e na Argentina, não desmerecendo, porque são outras nações, são outros países. Eu posso dizer que essa Bíblia para mim é um memorial, e para mim ela tem um valor inestimável. Você tem guardado
na sua memória as situações da sua conversão. Por isso que o Senhor dizia: é importante que vocês nunca percam o primeiro amor. E é por isso que Paulo dizia para Timóteo: Timóteo, aviva a fé que está dentro de você. Sabe o que ele queria dizer? Ele queria dizer: sempre esteja com as lembranças do teu Criador, sempre esteja com as lembranças do teu primeiro amor viva dentro de você. A nossa vida espiritual, ela é como um casamento. Se você não cultivar o amor no casamento, você sabe que ele morre. E é isso que Paulo dizia: Timóteo, aviva a fé que está dentro de você. E com essa Bíblia que eu trouxe hoje como memorial, eu quero terminar dizendo isso para você. Irmãos do Ministério Sementes da Fé, com as lembranças do que Deus já fez na sua vida até hoje, aviva a fé que está dentro de você. Não permita que nada na vida apague as lembranças fotográficas de que Deus deixou na sua mente, das situações em que Ele realmente mostrou que Ele é Deus na sua vida. Timóteo, aviva a fé que está dentro de você. Eu me preocupo muito, irmãos, com a igreja. Deus sabe como me preocupo. E me preocupo porque eu vejo que nossa igreja não é diferente das outras. Eu acho que com 4 anos de história, ainda somos um bebê. Porém eu vejo pessoas que passaram por aqui e que se esqueceram e que entraram no mal de Alzheimer. E eu tenho falado com Deus, fala: Deus, eu não quero que essa igreja ela entre no mal de Alzheimer. E eu falo com algumas pessoas e eu vejo pessoas dizendo assim: eu já não sou mais como era antes. Então eu vejo que eu e você, nós precisamos avivar o fogo que há dentro de nós. Só aqueles que precisam de colocar o filme da fotografia para revelar de volta o negativo que está guardado daquela fotografia que ficou apagada. Vocês lembram na época que não existia a câmera digital como é agora? Vocês lembram que a gente mandava revelar, né? Revelava, aí eles te davam ainda o negativo, você guardava aquele negativo. Se você quisesse depois fazer de novo a foto, você levava aquele negativo e fazia de novo a foto. Eram rolinhos. Ali existia uma foto em miniatura. Aquela foto em miniatura, ela nunca era destruída se você guardava num lugar escuro. Por isso que ela tinha aqueles negocinhos que você fechava, aquelas tampinhas para não entrar luz. E eu falo uma coisa para você: no seu coração, o seu coração é igualzinho uma daquelas caixinhas, daqueles rolinhos. E ali dentro tem um negativo que Deus nunca apagará. De tudo que aconteceu na tua vida até hoje, está milimetricamente contado e fotografado. Porém, às vezes nós esquecemos, deixamos no fundo de uma gaveta, deixamos jogado num canto a qual já não sabemos mais aonde está. Mas Deus sabe que ele está aí guardado no